Bom dia a todos. Nossa, está todo mundo tenso. Vamos... Tranquilo, pessoal. A ECF é nova, mas vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Bom dia a todos. Legal, agora vai. Bom, como o Diego disse, eu sou Anderson Rodrigo, eu sou o líder de produto do IRPJ Manager. E como ele disse, o IRPJ Manager é o braço da Bicomex que vai fazer a geração e o auxílio com toda a questão de consistência, validação da famosa ECF. Né? A ECF que vem aí como uma mudança nos paradigmas que nós tínhamos com relação à entrega de DIPJ, aquele antigo modelo, né, de entrega de obrigação acessória envolvendo o cálculo do imposto de renda. Agora nós temos uma pequena mudança. Tá? Quando nós falamos em mudança, sempre é algo muito complicado. Em alguns momentos nos tira da zona de conforto. Mas eu adianto para vocês que a questão da ECF é muito mais uma abertura maior com relação ao detalhamento das informações do que necessariamente novas informações para as informações para o item de imposto de renda. Tá? Nós vamos conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre esses assuntos e nós vamos passar as primeiras impressões que nós temos com relação ao manual de orientação e utilizando as versões beta, né, do programa da ECF. Quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar, né, de utilizar essa versão beta do programa da Receita Federal, da ECF? Ninguém? Tá. Um dos grandes detalhes para poder utilizar essa versão beta é o fato de você ter que alterar algumas informações no arquivo SPED, para que você possa fazer as primeiras validações. O grande detalhe é, você tem arquivo SPED referente ao ano de 2013 e você precisa que esse arquivo entre com data de 2014 no programa da ECF. Então, tem que abrir o arquivo do SPED contábil e fazer essa alteração para que você consiga fazer ali as primeiras validações. Não é nada muito complicado com relação a isso, mas uma orientação que eu passo a vocês é, assim que possível, façam as primeiras cargas nesse sistema para que vocês já possam fazer o que também? Se familiarizar com a solução em si, tá? A utilização desse sistema. E um outro ponto muito importante é que a Receita Federal conta com a ajuda de todos vocês, porque foi a grande situação, ela liberou a versão beta e logo abaixo da opção onde você faz o download, existe um e-mail para que, na utilização dessa versão beta, se você encontrar algum tipo de problema, inconsistência, trouxe informação errada, você passa isso para a Receita Federal e ela vai corrigindo e vai liberando a versão. Então, todos nós aqui somos responsáveis, né? A Receita Federal, mais uma vez, nos elegeu para que nós façamos todas essas validações também. Claro que tem toda a questão de empresas que são as empresas piloto, que também participam desse projeto, mas, de uma forma geral, o contribuinte vai auxiliar e muito a Receita Federal nisso. Tá bom? Para que nós possamos entender um pouco da ECF, a ECF ela é mais um item que entra no ambiente SPED, né? O SPED que foi uma grande revolução com relação à Receita Federal desde 2007, onde a ideia é criar um layout que a Receita Federal consiga entender para todas as informações. Tudo isso vai para um supercomputador da Receita Federal e os cruzamentos serão bem mais rápidos, bem mais eficientes. Então, nós temos o SPED contábil, o SPED fiscal, contribuições. Agora, nós vamos ter aí o nosso SPED do imposto de renda, que é a ECF. Tem a grande novela de 2015, 16, 17, 18, não sei quando, que vai ser o E-Social. Né? E uma abertura bem interessante que nós temos agora, que é o famoso bloco K. Né? Então, essas são grandes mudanças que acontecem e nós precisamos estar bem antenados com relação a isso. Então, só para entender, o nosso ECF é o item que agora entra no mais um braço do SPED. Nós tínhamos a Instrução Normativa 1422, que dispõe sobre a ECF, e grandes alterações com relação a 12973, que mudou imensamente aí as questões, né? Alguns dizem que desde a lei das SAs, lá da 6404, né,
Essa foi a grande mudança que nós tivemos com relação à legislação tributária para o imposto de renda. O grande destaque com relação a essa 12973, eu acho que foi o fato de que a Receita Federal ela não sabia mais o que fazer com o RTT. Né? Esse negócio já estava ali, e faz F-Conte, e faz um monte de coisa, e ela precisava dar um fim nesse negócio. E aí ela deu a forçada dela, emitindo uma instrução normativa que deu um grande barulho dizendo: eu vou tributar JCP, dividendos e tudo mais, com o PL sem os efeitos da 11638. E aí deu o grande barulho que foi o que realmente motivou a medida provisória, e nós vimos que ela foi aprovada aos 45 do segundo tempo. Foi uma das mais emocionantes aí, pelo menos foi a que nós acompanhamos mais de perto, e estava todo mundo ali, será que vai, não vai? Inclusive, quando bateram o martelo na medida provisória, foi justamente no dia que nós também estávamos fazendo um evento da Bicomics aqui em São Paulo. Tá? Com relação a isso, né, o ECF primeiramente nasceu como Elalur, lá em 2009. Então tiveram a brilhante ideia de fazer o seguinte: olha, nós agora vamos criar o Elalur, nós vamos escriturar eletronicamente o livro de apuração do lucro real e da contribuição social. Maravilha. Só que nós queremos acabar com a DIPJ. Aí eu acho que num certo momento alguém levantou a mão e falou: mas e as outras empresas? Quem é lucro presumido, né, que não escritura o LALUR? Vai continuar fazendo DIPJ. Então vamos pensar um pouquinho melhor o que nós vamos fazer. Então eles tiveram um tempinho, né, de 2009 até 2013, para, né, pensar que agora a ideia é fazer o quê? Nasceu aí o Elalur, mudou de nome, se tornou o EFD-IRPJ, e aí sim estava abrangendo todas as demais empresas, exceto aquelas optantes pelo Simples. Né? Depois nós tivemos a mudança onde, né, foi revogada a 1353 e a 1422 basicamente renomeou, né, o EFD-IRPJ para ECF. Então é esse o item que nós temos com relação aos principais pontos da legislação envolvendo ECF e o SPED contábil. Desculpa, o SPED. O cenário atual. Então, hoje, quando nós falamos de apuração do imposto de renda e contribuição social, nós partimos da seguinte situação. Cenário atual. Quando nós falamos de apuração do imposto de renda e contribuição social, nós temos a participação da contabilidade. Ou seja, primeiro item que nós precisamos, um balancete para que se possa fazer o cálculo do imposto de renda. Aí nós estamos falando, em regra geral, vamos falar sempre do lucro real, que é o grande item da história. Então, nós precisamos da contabilidade, por quê? Nosso primeiro ponto para fazer o cálculo do imposto de renda seria ter um balancete. Tá? Depois desse balancete, nós temos o quê? Todo o nosso trabalho que envolve a apuração, lucro de partida, né, o resultado de partida, os ajustes de RTT, as adições e exclusões, e chegamos na base. Depois disso, nós temos outros passos, onde o pessoal da contabilidade disponibiliza o SPED contábil, né, nós, ou dividido com o pessoal da contabilidade, muitas vezes na área fiscal também, precisa entregar o F-Conte, onde nós evidenciamos os ajustes de RTT, e consequentemente, nós teremos mais duas obrigações, que seria a DIPJ e o LALUR e o LACS. Falando um pouco de F-Conte. F-Conte é um cara que nós estamos fazendo com relação aos ajustes da 11638, né, apresentamos para a Receita Federal. E durante todo esse tempo que nós disponibilizamos o F-Conte, sabe qual foi a conclusão que a Receita Federal chegou com relação aos ajustes de RTT? Nenhuma. Nenhuma. Porque, se você pensar de forma bem simples e direta, o que é o RTT? É como você trata uma provisão. É um item que você está tirando o efeito da sua apuração, está guardando esse item na parte B do seu LALUR, e
No momento que você faça a realização do item principal, que te deu base para que você calculasse esse RTT, você traria esse efeito para a sua apuração. Morre no seu bolso de qualquer jeito. Né? Ou um termo bonito para se dizer, você está diferindo o efeito do RTT. Estamos levando para um período futuro. E isso foi a questão de trazer a nova questão do plano de contas para que você faça a contabilização desses itens para para que você faça a abertura de contas e faça a devida reclassificação, porque caso você não faça, em 2015 é obrigatório com que você elimine os efeitos do RTT. E aí, se você não tem a abertura das subcontas, parte-se do princípio que você vai trazer todo o item que você tem com relação ao ajuste de RTT para a sua apuração. É como se você realizasse essa provisão do RTT. Tá? O FCont morreu? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Não morreu. Ele foi ressuscitado, né? Depois nós vamos ver aqui que nós tínhamos até uma questão de que na própria ECF nós tínhamos um bloco, né, que trazia a questão dos ajustes de RTT, e esse bloco sumiu no último manual de orientação. Porém, né, eu vou mostrar para vocês depois, está funcionando já? Só aproveitando que nós estamos falando de RTT, eu quero mostrar um item para vocês que eu tinha aqui da Receita Federal. Essa é uma notícia que nós pegamos na página, ela é de maio de 2014, na parte do FCont, que ela dizia o seguinte: o último ano de entrega do FCont é o ano calendário 2013, com prazo limite de entrega no último dia útil do mês de junho de 2014. Por essa razão, o FCont não sofrerá atualização das contas referenciais. Ou seja, estavam enfiando a faca no coração do FCont aqui. Falou, esse cara vai morrer. E quando trouxeram os primeiros manuais de orientação da ICF, existia um bloco específico para evidenciar os ajustes de RTT. Então, para quem não foi optante, né, pela extinção agora em 2014, faria essa informação na ICF e deixaria de existir a outra obrigação acessória do FCont. Esse negócio está indefinido. Tanto é que se você consultar no site da Receita, no site do SPED, pelo menos até ontem, na parte do SPED, não tinha nada falando se ele vai voltar, se ele vai ser atualizado, como é que ele vai ser apresentado. Tá? Então, é preciso tomar muito cuidado com relação a essa questão da utilização do FCont. Tá? Pelo menos o que tem hoje é que no bloco da ECF nós não teremos mais a evidenciação desses itens. Então, já passamos aqui pelo cenário atual. Como é que nós estamos pensando com relação ao cenário futuro? O que nós vamos precisar agora? Cada vez mais, a parte de diretos ou a área tributária que faz o cálculo do imposto de renda precisa ter uma interação muito grande com o pessoal da área contábil. Por quê? Nós vamos partir do princípio de que, para começarmos a fazer a nossa ECF, a base de dados, a grande movimentação ali de itens, será fornecida pela ECD, o SPED contábil. Então, os primeiros blocos, as recuperações de informações, nós estamos partindo da informação através do SPED contábil. Então, o pessoal da contabilidade vai continuar gerando, né, terminei a apuração, aí vai lá e passa um e-mail, avisa o pessoal da área tributária de que está liberado o balancete, você pode começar a fazer as apurações. E aí depois corre aquela situação onde, tudo bem, está fechado, pode começar a fazer. Ah, mas espera aí, eu tive que fazer um outro lançamento, fiz alguma outra coisa aqui. Então, você, às vezes, passava um tempo grande fazendo a sua apuração, né? Beleza, terminei minha apuração. Daqui a pouco alguém falava, olha, reabriu o balancete. Ou você chegava no outro dia, olha, tem que recalcular novamente. Ou a pior situação ainda, quando você ia fazer a apuração do mês seguinte, você verificava que os saldos finais do mês anterior não fechavam com os saldos iniciais do mês atual.
E aí você, poxa, mas o que aconteceu aqui? Ah, eu não te falei que eu reabri o balancete, que a gente precisou fazer uma outra contabilização e tudo mais. Então, qual é a grande consequência com relação a isso? É a questão de que agora o SPED contábil ele vai ser base para se fazer a ECF. Então, imagina a seguinte situação. Você extrai os dados mensalmente para fazer o seu cálculo de imposto de renda, mas essa informação aqui de SPED contábil, ela tem que ser entregue, né, para as empresas, algumas empresas, você entrega isso, o prazo final é junho, por exemplo, agora de 2015. Tá? Só que você teve que fazer cálculo de imposto de renda durante todos os meses de 2014. E uma outra situação que nós temos encontrado em alguns projetos é, na hora de fazer a entrega do SPED contábil, alguém vai lá e faz uma reclassificação. Ah, eu precisei entregar o SPED, estava dando, sei lá, alguma inconsistência, o saldo ficou invertido, o SPED não aceitava, nós fomos lá e fizemos uma reclassificação para uma determinada conta. Legal. Se você fez essa reclassificação, mas aí às vezes vem algumas justificativas, né? Não, mas eu reclassifiquei só entre contas patrimoniais, não afetei o resultado. Legal. Ainda bem que você não afetou o resultado, né? É um item que fala, pô, tudo bem, pode ser que eu não tenha que mexer na minha apuração. Agora, se nessa reclassificação ele fez para uma conta que você trata como um item temporário, por exemplo, e você controla as temporárias pela patrimonial, mudou todo o seu cálculo. Tudo bem, existe ali naquela conta itens dedutíveis e indedutíveis. Só que o detalhe é que agora para a ECF, o fato de você ter itens dedutíveis e indedutíveis na mesma conta te causa um certo transtorno. Transtorno em que sentido? Você vai precisar demonstrar quais são os números dos lançamentos contábeis que compõem esse valor que você está utilizando para ajuste, se ele não for igual ao saldo da conta contábil. Tá? E é assim, não adianta você ter uma conta, vamos imaginar uma conta com 80 lançamentos de R$1, e essa conta ela tem um lançamento de R$20. Então, nós temos uma conta contábil com saldo de 100. Nós vamos tratar essa conta como adição ou exclusão. Tá? Legal. Só que a gente sabe que ali esses 20, ele é um item dedutível. Então, quando eu levo para a minha apuração, eu levo o quê? Eu estou adicionando somente os 80. Legal. Quando eu olho o saldo da conta contábil, ela tem 100. Vai abrir uma outra informaçãozinha para você, onde você tem que informar o quê? O número daquele indedutível ou todos os outros, o número dos indedutíveis ou o número daquele indedutível? Daqueles 80 que nós tínhamos ou só dos 20? Dos 80. Então, você vai ter que evidenciar qual é o número do lançamento contábil para que, na consistência do fisco, ele olhe no detalhe do seu SPED contábil e verifique que naquele documento que você identificou, naquele número de documento, consta algum lançamento e na soma desses itens, chegue nos R$80. Então, isso para quando você trata, né, você tem itens dedutíveis e indedutíveis na mesma conta, vai ser pode ser um número grande de informações que você precisa prestar. Então, precisa tomar muito cuidado com isso. Eu lembro que antigamente, né, e muitas vezes a gente tem toda aquela questão da burocracia para abertura de contas contábeis. O plano é mundial, eu preciso pedir a benção do Papa, quem abre a conta é o cara lá da Índia, ele não vai entender que esse negócio, eu preciso separar multas entre dedutíveis e indedutíveis. E às vezes até mesmo, né, o pessoal do contábil, pô, contabilmente, multa é multa, por que eu vou abrir em duas contas, sendo que vai me dar trabalho para classificar o que é dedutível e indedutível? Então, sempre tinha essas questões. Agora, não é simplesmente agilizar e trazer uma melhoria no cálculo que você está fazendo do imposto de renda e da contribuição social. Agora, existe o fato de que, se você tem misturado na mesma conta itens dedutíveis e indedutíveis, você tem mais um complemento na obrigação acessória, uma série de outras informações para serem prestadas.
Então, vamos lá. Para ganhar força, né, para brigar com o pessoal lá fora, com o pessoal do contábil, vamos falar um pouco de ECF, e aí vocês vão conseguir chegar nesse consenso e falar, amigo, eu preciso que isso seja aberto em contas separadas, para que eu não tenha problema com relação à minha apuração. Tá bom? Então, vamos lá. Cenário que a gente tem com relação à ECF, então ela já é obrigatória agora para 2014, né? Para tudo que nós estamos fazendo, então, nesse ano, nós já sabemos que nós vamos precisar entregar uma ECF agora em 2015, reportando toda essa movimentação de 2014. Fazendo isso, nós estamos desobrigados da DIPJ e da escrituração do livro LALUR, porque ele vai ser um bloco dentro da ECF. Tá? E depois nós vamos falar um pouco sobre isso, nós precisamos tomar alguns cuidados. Regras envolvendo eventos especiais e a SCP, elas são semelhantes à que nós temos hoje. Então, tudo que já tinha com relação à questão de obrigação acessória para a sociedade em conta de participação e com relação a eventos especiais, mais ou menos o que nós já temos hoje. Então, vamos partir do seguinte princípio. Surgiu um evento especial na empresa, eu preciso fazer a obrigação acessória. E esse evento ocorreu agora em outubro. Que obrigação acessória eu apresento para o fisco com relação a esse evento especial? Falando do imposto de renda. Uma ECF ou uma DIPJ? Isso vai acontecer agora. DIPJ. Tudo que acontecer até o final do ano, com relação ao evento especial, e precisa fazer entrega de obrigação acessória, é DIPJ. Beleza, Anderson. Vamos mais lá na frente, agora já passamos o Natal e o Ano Novo, e aconteceu um evento especial agora em janeiro de 2015. Qual obrigação acessória eu entrego? ECF. Quando eu entrego a ECF? Exatamente. Para o evento especial que ocorrer de janeiro até a data da entrega da ICF, é no mês da entrega da ICF que você vai reportar essa informação. Que, na verdade, é basicamente o que nós já tínhamos com relação à DIPJ. Quando virava o ano, era a mesma regrinha. Então, está em linha com aquilo que eu falei. Estamos adotando uma nova obrigação acessória, porém, a maioria das regras do jogo continuam as mesmas. Tá? As principais características da ECF é a recuperação de saldos contábeis da ECD referente ao mesmo período. Então, vamos recuperar os dados de 2000, vamos fazer a ECF de 2014, vamos recuperar os dados do SPED contábil 2014. A associação do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial. Esse era um item que estava meio complicado antigamente, porque a vinculação do plano de contas referencial ela era obrigatória para o FCONT, mas em alguns casos acho que era opcional para o SPED contábil. Se eu não me engano, na versão que tem agora do SPED contábil, ela passa a ser obrigatória. Por quê? Porque na utilização da ECF, nós temos uma presença muito forte do plano de contas referencial. Né? E nos primeiros manuais de orientação, quando eu comecei a ver essa questão do plano de contas referencial, eu falei, ferrou tudo, literalmente. Por quê? Plano de contas referencial não me dá sensibilidade nenhuma. Eu conheço o plano de contas da empresa que eu trabalho. Eu sei qual é a conta de imposto de renda, eu conheço as minhas provisões, eu fiz todo um trabalho para mapear essas minhas provisões, eu briguei absurdamente com o pessoal de lá não sei onde para segregar itens dedutíveis e indedutíveis. E aí, quando eu vou para a minha ECF, eu abri lá as minhas duas contas de multas, dedutíveis e indedutíveis. Quando eu vou para a minha ECF, o cara faz o referencial para essas duas contas numa única. E aí, briguei à toa? O que aconteceu comigo? Na verdade, quando nós falamos de plano referencial na ECF, nós estamos falando de itens macro. O que seriam os itens macro? Por exemplo, para montar o lucro de partida, o resultado de partida, ele pega todas as informações das contas 3 referente do plano referencial que você correspondeu. Até aí, sem problema. As contas de imposto de renda e contribuição social que afetam o resultado, você também corresponde para contas do plano referencial. Tira o efeito dessas contas, você tem o resultado de partida. Beleza.
Quando nós trabalhamos com adições e exclusões, volta a figura do plano de contas do contribuinte. Aí eu vou corresponder àquela minha conta que eu preciso dar o tratamento fiscal com relação à adição e exclusão. Então, não se assustem quando houver alguma questão envolvendo o plano de contas referencial. Porque quando nós trabalharmos com os ajustes de adição e exclusão, nós estamos falando de trabalhar com plano contribuinte. E aí depois eu vou apresentar algumas telas para vocês do programa da ECF, e aí vai ficar evidenciada essa questão. Tá bom? Todo controle de prejuízo fiscal, base negativa e itens temporários, ou seja, nada mais justo porque nós estamos escriturando o nosso LALUR através da ECF. Né? Ele vai ser entregue eletronicamente, terá toda a autenticação. Então, na ECF, nós já temos todo o controle do dos itens temporários, prejuízo fiscal e base negativa. Possibilidade de lançamentos de característica unicamente fiscal. Por quê? Nem tudo que está sendo adicionado ou excluído, muitas vezes tem uma referência a uma conta contábil. Certo? O exemplo mais clássico disso é a adição do ajuste de preço de transferência. Não tem uma conta contábil para isso. Então, você faz um lançamento na ECF com uma característica unicamente fiscal para que se altere a sua base de cálculo. Tá? Então, essa é uma das questões. Essa é a estrutura, né? Então, agora nós estamos estruturados por blocos, não mais por fichas. Né? Então, aqui, blocos específicos para cada uma das modalidades de tributação. Né? Esses bloquinhos aqui. O nosso bloco do LALUR, envolvendo as empresas do lucro real. A parte de recuperação, né, da ECD. Recuperação da ECF, todo o mapeamento. E esses dois camaradinhas aqui, ó, bloco X e bloco Y. Essas informações são aquelas demais informações que nós tínhamos na DIPJ. Tá? Essas informações são aquelas de o próprio detalhamento do preço de transferência, as informações de rendimento de dirigentes, imposto retido na fonte e tudo mais. Qual que é o grande detalhe aqui? Eu lembro que, aí eu vou entregar a minha idade, né? Na minha época, quando a gente fala na minha época, na minha época de DIPJ, sempre tinha aquela questão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu começo a fazer o preenchimento da minha declaração ou eu trago o arquivo do IPI? Porque se eu começar a preencher e depois trouxer o arquivo do IPI, vai sobrepor tudo. Né? O que eu faço primeiro? Né? E ficava aquela briga. Ou às vezes eu começava a fazer o preenchimento da minha DIPJ, aí depois o cara me entregava aquele arquivo gigante do IPI, e aí eu tinha que procurar aquele menininho lá da sala de TI, que ele sabia mexer naqueles arquivos TXT, juntava tudo e subia. Né? Ou contratava alguém, ou castigava alguém para digitar. Nem castiga alguém aí digitando ficha de IPI. Na ECF nós não temos mais ficha do IPI. Então nós não vamos mais brigar com o pessoal da área fiscal. Olha, me manda o arquivo do IPI. Meu amigo, esse negócio foi lá para o SPED fiscal. Outra ficha que nós não temos mais na ECF, ficha 70, que trazia as outras informações previdenciárias. Tá? Isso provavelmente vai fazer parte do e-social. Então, ganhamos na nossa carta de alforria daquele arquivo TXT gigantesco do IPI. E era terrível aquele negócio, porque quando te pediam para imprimir a DIPJ, dependendo da movimentação que você tinha de IPI, era terrível. Né? 400, 500 páginas de DIPJ. Então, não temos mais. Tá? Esquece do IPI, não teremos mais esse problema com o pessoal da área fiscal. No bloco 0, então, nós temos as principais, né, a questão de parâmetros complementares, dados cadastrais, identificação dos signatários. Pessoal, fazendo um paralelo com DIPJ, mesma coisa.
Lembra quando nós abríamos a DIPJ, que tinha aquela tela com um monte de quadradinhos que você ia marcando, se tinha comércio eletrônico, royalties, todas aquelas questões continuam na ECF, com o detalhe que a mesma coisa que acontecia na DIPJ, fez a marcação desse item, é liberado automaticamente para se fazer o preenchimento. E uma questão que pode acontecer é, fiz a opção por ter um determinado item desse bloco. Não colocou o preenchimento, na validação ele vai consistir dizendo, olha, você marcou e a movimentação é 0. Tá? É a mesma questão. Ah, tem aquele item, se tem a contribuição social a 15%, continua sempre da mesma forma. O único detalhe é que, lembra que na DIPJ, quando nós éramos lucro real, nós tínhamos a famosa ficha 11, né? Que trazia o detalhamento ali de como nós estamos pagando a estimativa. Detalhamento não. Na verdade, nós já partimos da base de cálculo, marcava se era suspensão ou redução, ou receita bruta, colocava o valor e trazia ali, depois colocava algumas deduções e tudo mais. Com a ECF, nós temos o detalhamento mensal da base de cálculo. Né? Porque se a gente pensar em DIPJ, fizemos a DIPJ e entregamos para a Receita Federal. Se o cara não tiver o nosso papel de trabalho, aquilo ali não faz muito sentido para ele. O que está compondo cada linha e cada ficha? Ele não tem o nosso detalhamento contábil. Como é que ele vai saber que o nosso resultado estaria fechando com a ficha 4, 5 e 6? Né? Então, quando nós tínhamos uma fiscalização de DIPJ, o ponto principal era receber o papel de trabalho. Para que, o que está compondo aqui a ficha 36 e 37? O seu detalhamento do cálculo para saber quais são as contas, o que você está fazendo de adição ou exclusão. Composição da ficha 4, 5 e 6. De uma forma geral, né, ele conseguia verificar alguns pequenos pontos com o SPED contábil. Porque o resultado que você fez ali na ficha 4, 5 e 6 teria que fechar com o resultado do SPED contábil. Mas não no detalhamento. Então, agora com a ECF, ele vai conseguir fazer isso no detalhe. E vamos apresentar mês a mês. Então, quando nós recuperamos o arquivo do SPED contábil, eu posso ter ali, por exemplo, os 12 balancetes. E aí, em cima desses 12 balancetes, é que ele vai, das minhas parametrizações, o que eu estou adicionando e excluindo, eu vou chegar na base de cálculo. Tá? Então, não tem mais aquela questão de simplesmente montar a base de cálculo como nós fazíamos na ficha 11. Claro que nós tínhamos as nossas planilhas, mas com relação à obrigação acessória, ele não conseguia validar muita daquelas informações por conta de não ter esse detalhamento. Agora, é detalhamento do que se faz com relação às adições e exclusões todo mês, para se chegar na base de cálculo. O detalhe é que essa informação veio para cá. Na parte inicial, você já vai identificar quais são os meses que você fez o cálculo pela suspensão e redução ou pela receita bruta, durante os 12 meses ali. Ela já está nessa parte inicial aqui. O bloco C. Então, nós vamos fazer a recuperação do nosso SPED contábil. Então, nós teremos o identificador, ele vai trazer o plano de contas da ECD, o plano de contas referencial, centro de custos e a identificação dos períodos, do período desses saldos periódicos das contas patrimoniais. Nada mais é do que trazer aquela informação que nós temos referente aos balancetes. Então, isso vai trazer todo mês, né? Na verdade, isso ele vai montar como se fosse mensal através daquela carga que nós vamos fazer do nosso arquivo do SPED contábil. Anderson, tem a seguinte situação. Eu tenho arquivos SPED mês a mês. Então, por exemplo, eu tenho 12 arquivos SPED. Eu vou subir só o SPED de dezembro? Não. Na própria recuperação do sistema da Receita Federal, existe uma opção para que você traga o arquivo SPED. Caso você faça a entrega de um único arquivo com os 12 meses, você tem uma opção para, na hora de fazer a carga, você vai identificar apenas esse arquivo. Não, eu faço a carga, eu tenho arquivo SPED mês a mês. Então, já existe uma outra característica de carga, onde você vai colocar cada um desses 12 arquivos para depois fazer a carga no programa da ECF. Tá?
Informações recuperadas da ECD, ele continua, então nós temos todo o detalhamento, ele traz as contas de resultado antes do encerramento, né? Eu não consigo entender no SPED contábil, eu lembro que tinha nessa parte das contas de resultado, existe conta de resultado antes e depois do encerramento. Conta de resultado depois do encerramento é zero. Então, não sei para que teria essa informação. Eu sei que lá no SPED contábil tem. Aqui na ECF, nós só temos as contas de resultado antes do encerramento. Tá? Então, tranquilo. Bloco E. Informações recuperadas da ECF anterior. Esse bloco, para essa primeira ECF, ele vai ser preenchido. É como se nós fizéssemos os inputs iniciais. Tá? Nós vamos ter que colocar essas informações com relação aos saldos finais das contas de parte B, os saldos recuperados da ECF anterior. Nós não teremos isso aqui para fins de recuperação. Nós vamos ter que fazer esse preenchimento manual. Quando é que esse negócio vai mudar? Quando eu fizer a minha segunda ECF. Porque quando eu fizer a minha segunda ECF, obrigatoriamente eu vou recuperar essas informações da primeira. Então, tudo que é saldo final na primeira ECF passa a ser um saldo inicial agora na segunda. E aí, tudo agora tem uma consequência. Né? Ele vem... todas as escriturações, elas partem de um mesmo número. Por exemplo, quem aqui já tem um LALUR escriturado 2013? Calma, pessoal, não tem nenhum fiscal aqui dentro, não. Pode ficar tranquilo. Aí, ó. Esse é o detalhe. Nós vamos precisar dessa informação agora para fazer o quê? O saldo inicial na ECF. Então, nós vamos precisar do nosso LALUR 2013, porque o saldo final desse LALUR vai ser o nosso inicial aqui para a ECF. Né? Outra coisa que sempre acontece. Às vezes, nós estamos lá no departamento tributário, toda vez que alguém da alta cúpula assume na área tributária, vem com aquela história de vamos revisar os últimos 5 anos. Né? Vamos revisar os últimos 5 anos para que nós tenhamos a certeza que foi tudo feito certinho, está tudo tranquilo, beleza. Se esse levantamento dos últimos 5 anos terminar antes de julho de 2016, que é o prazo para a entrega da segunda ECF, legal. Se esse negócio se estender mais, e você tiver alguns detalhes com relação a saldos iniciais, encontrou algum detalhe na sua apuração, o que você vai ter que fazer? Retificar a primeira ECF para que ela tenha o saldo correto e esse saldo correto seja transportado para a segunda ECF. Então, agora é uma sequência. Tá? Então, precisamos tomar bastante cuidado com isso. O plano de contas e o mapeamento, essas informações são exclusivamente recuperadas do que a gente tem no SPED contábil. Aí me fizeram a seguinte pergunta: Anderson, eu verifiquei que eu tenho lá uma questão de centro de custo que não veio no SPED contábil, mas eu sei que ele existe, talvez não carregou no arquivo, ou o pessoal mudou agora de última hora e ainda não fez. O que eu faço? Pessoal, arruma na origem. Qual é a nossa origem? SPED contábil. Então, assim, tudo que é informação que venha do arquivo do SPED contábil e está errado, pede para arrumar na origem. Porque senão, se a gente faz a alteração aqui, a gente sabe que a Receita Federal agora vai ter informação dos dois lados. Se ela consistir, a gente arrumou para a cabeça. Então, vamos fazer o seguinte: está errado, arruma na origem. Tá? Para que você não tenha esses detalhes com relação às informações recuperadas do SPED contábil. O bloco K, ele vai trazer as informações das contas contábeis. Então, aqui é como se ele estivesse montando os balancetes. E aqui vem a questão: mapeamento do referencial, saldo das contas de resultado, saldos finais, né? E o mapeamento do referencial das contas de resultado. Ele monta o nosso balanço com base no plano referencial. Mas é aquilo que nós comentamos. Ele monta com base nesse referencial, é como se, nesse momento, você perdesse a sensibilidade com relação
a ter as informações da sua conta contábil, né? Mas, no momento de trabalhar o detalhe com relação às adições e exclusões, volta o plano de contas do contribuinte. Então, de uma certa forma, nós vamos ter que nos familiarizar com o plano de contas referencial. Pelo menos naquela parte final ali, para saber qual é o valor do resultado, valor dos impostos, lucro líquido. Resultado antes dos impostos, IRCS e lucro líquido, ele vai fechar com as informações conforme a montagem do plano referencial, mas via de regra esse negócio tem que ser a mesma coisa que a gente tem no nosso balancete mensal ali. Não pode fugir disso. E aí no bloco L, ele começa a fazer a montagem do nosso balanço, né, com base, como eu falei, nesses itens do referencial, e a demonstração do resultado do exercício. Para quem é optante pelo lucro real, é essa informação, né, que vai para a primeira linha do que nós temos com relação ao cálculo do imposto de renda. Então, é esse lucro líquido, claro que tirando o efeito do imposto de renda e da contribuição social, que é a partir desse número que nós vamos começar a fazer a nossa apuração. Tá ok? Até aqui tranquilo, pessoal? Tá bom. Aqui nós temos dois itens importantes e que podem trazer algum detalhe com relação à obrigação acessória. Quando eu fazia a DIPJ, eu não entendia, e para falar a verdade eu ainda não entendo, se alguém puder me ajudar, por favor, me ajude, falando em cálculo de imposto de renda, qual é a necessidade que eu tinha de segregar as informações entre ficha 4 e ficha 5? Por que eu separava esse negócio entre custo e despesa? Se na hora que eu estou fazendo o cálculo do imposto, eu trago o valor do imposto, né, olhando numa linha geral, resultado antes dos impostos. Tá bom. Mas aí você tinha a coluninha onde você tinha lá a parcela não dedutível, né? Legal. O fato de multa, por exemplo, pertencer à parte fabril e não ao escritório, é isso que a torna dedutível ou indedutível? Não. Então, até hoje, eu não consigo entender por que nós fazemos essa segregação. Pode haver alguma outra análise que a Receita Federal faça com relação a isso, mas, falando em imposto de renda, eu não consigo entender essa separação. O detalhe é que nós temos aqui um bloco para evidenciar essas informações. Tá? A princípio, não existe nada com relação a isso, mas algumas lendas urbanas comentam que pode haver alguma coisa com relação ao bloco K. Tá? Então, assim, vai fazendo aí. Depois porque a Receita Federal, pelo menos antigamente, ela tinha muito dessa questão de pegar o contribuinte na mentira. Não na mentira, mas assim, pega essa informação, coloca nessa obrigação acessória, essa mesma informação você faz nessa outra e coloca nessa outra aqui também. Eu vou cruzar essas 3 obrigações acessórias, se não bater, você me diz qual que é a certa e aí me paga a diferença ou arruma esse negócio. Por exemplo, vou entregar minha idade novamente. Eu cheguei a fazer DIPJ, onde nós tínhamos ficha de PIS e COFINS. Olha lá, ninguém fez DIPJ com ficha de PIS e COFINS. Eu fiz DIPJ com ficha de PIS e COFINS e ainda tive que apresentar DACOM. Então, tinha as 2 informações ali com relação a esse item. Né? Então, e aí, aquele cruzamento clássico, né? Faz o cruzamento dessa informação e depois fecha tudo para ver se está lá igualzinho a DCTF. Então, sempre pode haver essa questão de prestar a informação várias vezes para que, num determinado momento, pegue uma discrepância e fale, ó, agora você me mostra qual que é a certa e qual que é a errada. E se a errada for a que tiver com valor menor, você vai me pagar a diferença. Tá? Então, tomem cuidado, porque nós ainda temos esse item para fazer o desmembramento do custo, né, e avaliação dos estoques. E aqui o nosso bendito Highlander, que é o cara que não morreu, que é o F-Conte.
Eu fiquei feliz porque ele seria um bloco da ECF, então nós não teríamos mais o efeito desse cara para fazer fcont, que fcont eu achava terrível de fazer, tive experiências terríveis com fcont. Mas no último manual de orientação, ele sumiu, o L400 e o L410. E nós ainda não temos uma definição de como será esse fcont aí para quem não optou pelo fim do RTT em 2014. Pode ser que ele volte? Pode ser tudo, né? Se antes ele estava e agora não está mais, então pode ser tudo. Tá? O nosso livro eletrônico. Então, nós temos aqui a identificação das contas na parte B. Então, nesse bloco, nós vamos começar a fazer, nós faremos a escrituração do nosso LaLure. Então, aquilo que nós tínhamos, a planilhinha de Excel, um outro sisteminha que fazia uma escrituração do LaLure, pode continuar fazendo, só que o detalhe é que talvez você não consiga importar essas informações se ela não tiver no layout desse cara aqui. Tá? E muitas dos preenchimentos e validações e transportes de números são feitos pela própria ECF. Então, a partir do momento que você tem um saldo inicial e você tem uma determinada movimentação que afeta o item de parte B, esse negócio é automático, ele vai fazer o ajuste na sua parte B. Então, eu inúmeras vezes pegava um LaLure de 2012 que para uma determinada conta terminava com R$1.000, quando você pegava o LaLure do ano seguinte e a conta começava com 1.200. Então, teve alguma coisa no meio do caminho que... E aí o saldo final estava certinho, era o que estava sendo considerado para cálculo de diferido, os itens que teriam afetado a apuração. Esse negócio acabou agora. Nós teremos sempre uma sequência e muitos cálculos feitos automaticamente pela própria ECF, transporte de informação e tudo mais. Então, precisamos tomar bastante cuidado com isso. Um outro ponto é que nessa parte de identificação da conta de parte B, ele diz que você pode atribuir um código qualquer. Você escolhe um código para criar, né, vamos pensar assim, num grupo de contas de no quadrinho da parte B, e aí vai fazer a movimentação, vai levar essas informações. É muito perigoso no seguinte sentido, você pode perder rastreabilidade com relação a isso. O que nós temos como prática com relação à parte B do LaLure? Via de regra, nós usamos o quê? A mesma conta contábil, geralmente a temporária, que você está controlando ali, o saldo final dessa conta temporária seria o mesmo saldo final para aquele item do LaLure, e amarrado ao número da conta contábil. Não vai fechar, Anderson? Pode não fechar. Quando? Quando nessa conta temporária você tem itens dedutíveis e indedutíveis. Mas, via de regra, se você controla as temporárias pela conta patrimonial, a movimentação que você teria na parte B do LaLure, o saldo final, fecharia com essa conta patrimonial do contábil. Certo? Se você coloca um código qualquer com relação à identificação da conta, te atrapalha nessa rastreabilidade. Então, qual é a dica? Vou criar as contas, né, o grupo ali para ter os valores de parte B. Vamos criar esse código com a mesma conta contábil que você controla esse item temporário no seu balancete. Para que, quando você for fazer uma verificação, o saldo final da sua parte B do LaLure, para essa conta, seja o mesmo cara que você tem na conta patrimonial. Tá? Quero dar uma dica bem interessante para vocês com relação a essa questão de controle de itens temporários. Nós tivemos recentemente num projeto, né, que nós estamos fazendo, onde toda vez que nós temos auditoria, né, a primeira coisa, quando envolve itens temporários, é que o auditor pede o seguinte, tudo bem, você está controlando as suas adições e exclusões temporárias pela conta patrimonial? Legal. Via de regra, você tem que tirar o efeito daquilo que afetou o seu resultado. Certo? Então, me faz o teste de que a variação da conta patrimonial fecha com o resultado. Né? Aquilo era terrível. Né? Vamos justificar, como é que faz? Qual foi a sacada?
cara criou, na parte de resultado, contas com uma determinada grafia. Por exemplo, ele colocou PR. Então, toda conta que começa com PR no resultado, ela é contrapartida de uma conta de provisão na parte patrimonial. E ele se certificou que nessa parte, nesses itens patrimoniais, estavam os saldos que ele precisava. Então, toda a movimentação que ele tem com relação à variação dessa conta patrimonial, passa por essa conta de PRO, né, PR, que está no resultado. Então, quando o auditor pede para ele, olha, quais são as suas contas temporárias? São essas patrimoniais aqui. Ela fecha no resultado? Fecha. Pegue todas as contas PR que você tem aqui na parte do resultado e você consegue ver essa variação. Falei, poxa, legal isso aí. Né? Só que ele me quebrou na seguinte situação. Olha, eu controlo pelas contas, né? Eu tenho essa variação pela conta de resultado, mas eu quero calcular o meu diferido e fazer todas as outras questões pela conta patrimonial. Eu falei, beleza. Questão sistêmica, ajustamos o sistema. E o que ele consegue hoje? Ele tem a escrituração da parte B pelas contas patrimoniais, toda a apuração dele sendo feita por essas contas patrimoniais, e mais uma verificação se essa variação das contas patrimoniais estão aqui nessas contas de resultado que começam com PR. Não necessariamente você precisa abrir uma para uma, porque no caso dele isso também não é uma verdade. Mas, no geral, se você pegar todas as contas de provisão das contas patrimoniais, essa variação fecha com as contas com aquela determinada sigla que você tem no resultado. Pessoal, isso eu achei fantástico. Dá para matar aquele pedido que o pessoal da auditoria toda vez faz, de uma forma bem tranquila. Tá? Então, fica a dica. Aqui nós temos nosso amigo aqui, o vilão da história, que é o bloco M312 e o 612. Ele é o cara mau da história e ele tem um irmão também. O irmão dele é o cara que afeta a contribuição social. O que é isso aqui? É justamente aquele item que nós comentamos quando eu correspondo uma determinada conta contábil para fazer o ajuste de adição ou exclusão, porém, eu não utilizo todo o saldo daquela conta porque eu tenho itens dedutíveis e indedutíveis. O que ele vai fazer? Pode fazer tranquilo. O detalhe é que você tem um passo a mais na hora de fazer a obrigação acessória, que é justamente identificar esses itens, que eu quero saber quais os números do documento contábil, que eu vou olhar no detalhe do seu SPED contábil e verificar se eu pegar todas essas contas que você identificou, que estão nesse documento, se eu chego nesse valor de ajuste que você está me falando aqui. Então, para aquelas contas que nós temos uma série de contabilizações que são consideradas indedutíveis, isso vai ser um problema. Porque, geralmente, quando o cara trata o dedutível, ele vai lá e faz um lançamento só, não é esse um lançamento que tira o efeito, né, a diferença. Eu quero justamente os lançamentos que compõem o valor. Então, isso é muito complicado. Anderson, se eu fizer essa abertura de conta agora, né, a partir de outubro, vou sair daqui, vou lá, não vou nem almoçar, vou falar com o pessoal do contábil, eles vão abrir essa conta e eles já vão começar a fazer essa contabilização de outubro nessa conta. Resolve meu problema? Em partes. Sabe por quê? Porque a partir de outubro, você tem essa informação segregada. Mas e de janeiro até agora? O que aconteceu com isso? Você continua tendo que colocar as informações do bloco M312. Qual que é o ideal desse negócio? Você vai abrir uma conta contábil? Migão, já que você abriu essa conta contábil, vamos analisar o saldo? Teoricamente, você já tem esse saldo porque é o que você tratou no seu fiscal, nas suas adições e exclusões. Reclassifica esse valor desde janeiro. Não vai mudar resultado, não vai mudar nada. Você tinha tudo numa conta só, o valor tal. Você abre em duas contas e segrega
aquilo que é dedutível e indedutível desde janeiro. Quando você fizer ECF, você vai corresponder à conta do indedutível. Feito isso, matou o bloco M312. Então, são 2 trabalhos de convencimento. O trabalho de convencer a abrir a conta e o trabalho de convencer a reclassificar esse item. Exatamente. Porque imagina o seguinte, estamos fazendo a apuração, né? Fizemos essa abertura agora. Então, quando eu fizer o mês, né, esse mês agora de outubro, eu já consigo verificar que esse valor está correto. O saldo que eu estou utilizando, ele já é o valor só dos itens indedutíveis. Porém, quando eu estou fazendo o cálculo no mês a mês, e na ECF a gente refaz o cálculo mês a mês, eu vou corresponder àquela mesma conta. Só que, se eu estou correspondendo à conta nova e ela não tem saldo antes, o saldo vai ser 0. Ou se eu correspondo à conta que tinha os itens dedutíveis e indedutíveis, ela tem um saldo de 100, mas eu preciso levar só 80 para o fiscal. Então, eu ainda continuo tendo essa diferença e continuo tendo que colocar o bloco 312, porque eu tenho a diferença entre o que é a conta contábil e o que eu considerei como ajuste. Ao passo que, se eu reclassifico desde o começo do ano, na hora que eu fizer a correspondência, é justamente o valor daquele item que você tem no contábil. Porque, assim, uma das validações que são feitas é, assim, validação que a gente chama cara crachá. Conta contábil tem 80, o saldo tem 80, a princípio, não tenho divergência nesse cara. Não teria por que olhar no detalhe ali da conta contábil para saber se o que está lançado ali. Porque uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte, mas eu precisava reclassificar lançamento a lançamento? Via de regra, se você trouxer o saldo, e esse saldo que você usa na conta contábil é o mesmo que está ali na conta, no que você faz no ajuste fiscal, não teria por que verificar uma possível divergência. E aí, consequentemente, não entraria no detalhe do SPED contábil. Tá? A gente não pode dizer que ele não tem mais. Ele tem. É o caso de, por exemplo, hoje você faz a sua apuração, você sabe que aquela determinada conta, você não pode fazer um PROC-V no Excel. Você tem que gerar um razão e analisar o que é item dedutível e indedutível. Você pode continuar fazendo isso. O detalhe é que você tem um passo a mais na hora de fazer, não só, até para a sua própria apuração você tem um passo a mais, porque ao invés de fazer um PROC-V e trabalhar com aquele número, você tem que gerar uma razão e ver o que você vai considerar. E aqui você vai ter que informar quais são os números de lançamento contábil que compõem esse valor que você está usando no fiscal, que é diferente da conta contábil. Então, assim, Anderson, o pessoal não abriu a conta contábil, não vou conseguir fazer ECF? Vai, só que é uma ECF com um pouco mais de trabalho para elaboração. Tá? Então, por isso que nós... E é um ponto que nós já levamos para os nossos projetos, que é o fato do quê? Você está fazendo a implementação de uma ferramenta onde a ideia é otimizar o tempo, né, e de forma que você faça um item sistêmico para cálculo do imposto de renda. Nada mais justo do que você fazer um PROC-V, ou seja, utilizar uma correspondência de conta para que aquele saldo da conta seja utilizado, né, na sua apuração. Porque se você tem uma ferramenta para fazer cálculo de imposto de renda e mesmo assim você faz 10, 15 lançamentos manuais, é muito complicado. Então, o ganho de escala que você tem com relação ao tempo pode não ser muito grande. Então, nós conseguimos mapear, por exemplo, no nosso projeto, todas essas contas que causam esse tipo de distorção. E nós temos tido a grata surpresa de, quando nós apresentamos essas informações, né, nós entramos num projeto, por exemplo, que no primeiro mês de apuração, quando nós fizemos o teste de aderência, existia mais ou menos de 10 a 12 lançamentos manuais por mês. Por quê? Porque do valor que estava sendo apresentado no balancete, quando era feita a correspondência da conta contábil, não poderia usar aquele saldo. Estava misturado com itens dedutíveis e indedutíveis. O usuário foi lá, apresentou essa informação para o pessoal do contábil, mostrou que ele estava fazendo a aquisição de uma ferramenta para que ele pudesse otimizar e melhorar as questões de cálculo. O pessoal do contábil entendeu. No final do projeto, nós tínhamos um lançamento contábil, que eles ainda iam fazer uma alteração. Sabe qual era esse lançamento contábil? Amortização de ágio.
Você fala, pô, Anderson, mas a amortização de ágio, esse negócio vai estar lá só na parte B. Eu faço o ajuste fiscal, mas eu não tenho esse cara no contábil. E nós fizemos o seguinte, amigão, você tem o saldo do ágio, você cria uma conta com esse saldo de ágio credora, uma outra conta com esse saldo do ágio devedor. A partir do momento que você vai fazendo a movimentação, o efeito em resultado é 0, por exemplo. A partir do momento que você faz a movimentação desse cara, eu correspondo apenas uma delas para o cálculo do imposto. E aí, nesse sentido, eu tenho o quê? Justamente a automatização da minha adição, né? o efeito fiscal com relação ao ágio. E efeito em resultado, 0. Automatizei o cálculo mais uma vez. Então, essas questões, né, que, mas vai ter implicação no meu SPED? A gente não consegue ver um tipo de implicação, por quê? Crédito de 1.000, débito de 1.000. Crédito de 800, débito de 800. Efeito 0 no item do contábil. Ou na patrimonial, nós fizemos a abertura na patrimonial, porque se você faz em resultado, você tem o zeramento do resultado todo ano. Né? Então, isso implica. Na patrimonial, a partir do momento que você correspondeu a uma das contas, vai fazendo o lançamento todo mês ali, um contrapartida do outro, fechou a questão, automatizou seu cálculo do ágio, para as adições e exclusões. Isso. É que eu tenho dormido na câmara de formol, né? Mas é que eu pinto o cabelo, pessoal, desculpa aí. Bom, continuando aqui no nosso livro Lalur, né? Nós temos a opção aqui para fazer alguns lançamentos, e justamente nós temos ali na parte B a possibilidade de fazer alguns lançamentos sem reflexo na parte A também. Pô, Anderson, mas por que eu faria um lançamento na parte A sem reflexo, né? Desculpa, na parte B sem reflexo na parte A? Porque eu posso ter, por exemplo, aquela questão que nós vimos de poder utilizar valor de prejuízo fiscal e base negativa no refis. Aí o que eu preciso fazer? Baixar esse item na minha parte B. Existe essa possibilidade também. Claro que, de repente, eu não posso ter ali a minha provisão trabalhista, né, que sempre está ali com aquela movimentação, e aí a gente já parte do princípio que essa conta patrimonial ela sempre teria um efeito na minha parte A, né, porque quando eu constituí ela teve um efeito, agora na hora de reverter ela precisa ter um efeito. De repente eu apareço com um lançamento sem reflexo na parte A de uma provisão trabalhista. Aí esse negócio pode dar alguns indícios, tá? Então, basicamente isso. Aqui nós já estamos falando do cálculo, tá? Então, o cálculo do imposto de renda, contribuição social. Nós ainda temos as informações, né, do lucro da exploração. Basicamente, mesma coisa da ficha 8 e ficha 10. Tá? Precisamos trazer essas informações para que se faça o cálculo do incentivo. Mesmo formato que nós tínhamos ficha 8 e ficha 10 para quem tem lucro da exploração. Continuamos aqui com o nosso cálculo, então temos toda a base. A maioria, como eu falei para vocês, a grande maioria dessas informações, elas serão feitas através de transporte dessas informações do nosso SPED contábil e juntando tudo isso com parametrizações que nós vamos fazer para justamente fazer as adições e exclusões. Analisando o plano de adições ou exclusões, ele tem uma cara bem parecida com o que a gente tinha de ficha 9 da DIPJ. Então, você tinha aquela classificação, as classificações, né, dos itens que você faria ali tudo como adição, naquele mesmo formato. O detalhe é que você tem a opção agora de incluir a conta contábil ou o item que fará o ajuste, e aí você tem a montagem das suas adições ou exclusões. Tá? Mas, basicamente, lá no começo, quando nós falamos vinculação da conta contábil com o plano de contas de adições ou exclusões feito por um ato COFINS. É justamente isso que já está no programa da ECF, que é vincular as suas contas contábeis a um determinado item de adição ou exclusão. Tá? Então, isso... E detalhe, lembra que na segunda ECF nós vamos recuperar informações? Então, nós vamos recuperar informações referentes aos saldos, né, e parâmetros. Um dos parâmetros que serão levados para a ECF do ano seguinte seria também
esses itens de parametrização de qual conta está sendo adicionada ou excluída. Tá? Anderson, posso mudar de um ano para o outro? Pode. Qual é o efeito disso? Ainda não sabemos. Um grande detalhe é que, falando do programa da ECF, né, nós ainda não temos uma versão que, por exemplo, faça todas as consistências que nós temos no manual de orientação. Quando você analisa o manual de orientação mais tecnicamente, você vê que uma série de validações serão feitas pelo sistema, validando saldos entre fichas, uma série de regras. Essas informações ainda não estão sendo validadas por completo no programa da ECF. Um outro detalhe, bloco X e bloco Y, liberaram só agora na versão 7. Até a versão anterior, nós não tínhamos as informações de bloco X e Y no programa, apesar de já estarem todas elas ali bem definidas com relação ao layout no próprio manual de orientação. Então, a gente costuma dizer que programa para fazer ECF agora, né, liberado pela Receita Federal, vai ser igual ao resultado da telecena. De hora em hora você vai ter uma versão nova ali para poder baixar o programa e fazer os testes. Nós temos bloco específico para lucro presumido. Então, lembrem, o nosso projeto de ECF é justamente eliminar a DIPJ. Então, todas as empresas que faziam, né, precisavam entregar a DIPJ, passam a entregar ECF. Imunes, isentas, lucro presumido, né, todas essas empresas passam a entregar uma ECF. Temos blocos específicos para eles. Lucro arbitrado. Alguém aqui já fez cálculo pelo lucro arbitrado? Conhece alguém que faz cálculo de lucro arbitrado? Uma vez um professor me falou na faculdade que se eu conhecesse alguém que fizesse cálculo pelo lucro arbitrado, tinha que ir lá dar um abraço nesse cara porque ele estava ferrado da vida. Porque geralmente é o fiscal quando vem, que a contabilidade é uma bagunça terrível, o cara não tem como levantar as informações mínimas para fazer um cálculo, aí ele vai arbitrar o lucro. Tá? Existem algumas vertentes aí com relação ao lucro arbitrado num planejamento tributário, né? Porque a partir do momento que você faz o primeiro recolhimento, você não tem mais como mudar a sua forma de estimativa. Faz um lucro arbitrado e aí você consegue mudar o seu regime de estimativa. Porque o lucro arbitrado ele é praticamente a mesma coisa do cálculo do presumido, né? Que seria o cálculo da receita bruta. E se você fez a opção, né, pelo lucro real, teria essa possibilidade, mas eu acho muito arriscado. Então, lucro arbitrado, né, para quem tiver a grata surpresa, terá que fazer esse bloco e apresentar ECF. As imunes e isentas, e aí a gente já entra numa parte bem mais tranquila, um número menor de registros e blocos. E aí chegamos nos nossos amigos aqui de informações econômicas. O bloco X e o bloco Y vai trazer todas aquelas outras informações de DIPJ. Tá? Aqui nós começamos pelas operações de preço de transferência, depois nós vamos passar para outras questões, mas o importante é que a Receita Federal ela foi muito amiguinha no seguinte sentido. Olha essa numeração aqui, ó. Ela faz referência à ficha que você preenchia na DIPJ. Então, você conseguiria fazer uma... né, o que eu preencho no bloco 450? É o mesmo que você preenchia na ficha 45 da DIPJ. Basicamente, essa situação. Tá? Essa é a ideia. Com relação a conteúdo, o que aconteceu? Praticamente a mesma coisa. Nós não conseguimos, né, nessas análises que nós estávamos fazendo, verificar algo que fosse muito diferente entre as fichas da DIPJ e o que você tem no bloco X e Y. Qual é o item importante agora? Algumas fichas da DIPJ nós tínhamos limitação de registro. Então, informa determinadas transações. No manual de orientação, tem um cara chamado 1 para N. Só aí já é um autoexplicativo. Faz de 1 para N. E aí vai depender da limitação da quantidade de caracteres, vamos dizer assim. Mas
o que nós temos visto com relação a essas informações, e aí o que começa a pegar? Pode pegar um pouco, por exemplo, para preço de transferência, que ao invés de trazer ali só as, porque acho que para esse ano já foi para as 200, né? Antes eram 50, já foi para as 200, talvez você tenha que demonstrar todas agora. Tá? Então, com relação a esse bloco, o cuidado que nós precisamos ter é esse. Como nós falamos, não tem mais a ficha do IPI, aquela 19, 20, 21, esquece esse negócio, não briga mais com o pessoal do fiscal, pode ficar amigo, vai almoçar com eles, porque não tem mais briga. Bloco Y, a mesma coisa, vai trazendo as informações gerais, é a ficha 52, ficha 54, né, as receitas por KNAI, e por aí vai. Tá, pessoal? Com relação a ECF, esses são os principais itens que nós temos. E aí nós também, aqui na parte final, a gente não tem mais a ficha 70 lá de demais informações. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar um pouco agora o programa da ECF. Como vocês ainda não tiveram a oportunidade, nós vamos aqui em primeira mão trazer um programa da ECF. Esse é o nosso amigo, tá? Então nós conseguimos fazer a importação de arquivos. Consta no manual de orientação que você precisa trazer um arquivo que já foi entregue, ou seja, ele precisa ter o hashcode para que seja feita a leitura no programa da ECF. Então, quando você for recuperar um arquivo, né, da sua ECF, você precisa de um arquivo que tenha nessa parte final essa sopa de caracteres aqui. Tá? Porque simplesmente trazer as informações que você tem na parte superior, tá, não seriam suficientes. E além disso, tem todo o trabalho que você precisa fazer de alterar as datas, né? Então aqui, por exemplo, esse SPED ele vinha com a data 2013. Tá? Essa aqui, 2013. Então agora nós vamos dar uma dica sem cobrar nada de vocês. Olha como nós somos bonzinhos. Quando você pegar o seu arquivo, que ele tiver a informação 2013, você não pode simplesmente dar um replace de 2013 para 2014. Porque você aqui, nessa parte de baixo do arquivo, em qualquer outro lugar, até mesmo em valor, você pode ter um 2013 também. Qual é a dica? 2013 pipe. Substituir 2013 pipe por 2014 pipe. E aí ele já vai pegar tanto a data inicial quanto a data final. Não dê simplesmente um replace de 2013 para 2014, que aí você pode bagunçar todo o resto da informação que você tiver para baixo. Beleza? Voltando aqui para o nosso programa da ECF, então ele traz todas as informações, né, ele abre por ano, toda a parte cadastral. E o detalhe é que, assim como na DIPJ, lembra que quando você colocava as primeiras informações ali, que você tinha, quais as fichas que você ia habilitar, o que você ia fazer, a partir do momento que você deu um OK naquele negócio, você não conseguia mais alterar. Né? Então, para poder fazer outras fichas, né, habilitar algo que você não tinha, você ia precisar refazer a escrituração e tudo mais. Aqui é a mesma questão. Tá? Então, quando você faz a visualização da ECF, a parte de dados iniciais, algumas informações você não consegue mais fazer alteração. Tá? Ou incluir itens, porque quando você faz a abertura de uma nova ECF, né, ela já traz a opção para que você faça o preenchimento de quais fichas você vai habilitar, qual a sua forma de tributação e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, toda a parte com relação às informações de plano de contas do contribuinte, a parte de centro de custo, todas essas informações, elas vêm daquilo que nós falamos. Eu fiz essa recuperação através do SPED contábil. Então, o meu bloco do SPED contábil, que tinha as informações de centro de custo, que tinha as informações referentes à conta contábil, o próprio depara do referencial para o plano do contribuinte, todas essas informações vêm do SPED contábil.
Eu consigo colocar uma informação aqui? Consegue. Se você clicar no mais aqui, ele libera para que você faça. Eu consigo excluir um centro de custo? Consegue. Só que é aquilo que nós falamos. Se for arrumar, arruma lá na origem. Tenha certeza. Aí alguém do contábil vai falar, não, mas pode fazer porque eu já arrumei lá no arquivo do SPED contábil. Legal. Se for possível, refaça a sua importação aqui. Tá? A gente precisa ter certeza que nós não precisamos dar indício para a Receita Federal pegar a gente na curva. Então, assim, por uma questão de tempo, preciso fazer a entrega, tudo mais, preciso alterar aqui na ECF. Toma cuidado, porque se isso for origem do SPED contábil, você pode estar causando um problema para você. Quero mostrar para vocês aqui uma outra informação. Então, ele montou, né, todas as informações com relação a balanço do que ele trouxe do SPED contábil. E veja que eu tenho as minhas abas aqui para cada um dos meses. Tá? Então, ele vai fazendo o detalhamento, vai trazendo as informações mês a mês. Tem a figura do anual? Tem. Né? Aí, pode ser por conta de... Qual é aquela questão que nós temos? Né? Para fins de apuração, é como se nós tivéssemos 13 meses para fazer a apuração. Por que 13 meses? Porque em dezembro, eu posso optar também por fazer um cálculo da receita bruta. E aí eu tenho a figura do quê? Do ajuste anual. Tá? Eu posso fazer o recolhimento de dezembro pela receita bruta, porém, obrigatoriamente, né, eu tenho que ter um cálculo da suspensão e redução para justamente fazer esse confronto para verificar se o que eu antecipei mês a mês, incluindo dezembro, fecha com o meu cálculo do lucro real. Isso é muito utilizado, por exemplo, por empresa do ramo financeiro. O cálculo pela receita bruta, apesar de, para a maioria das outras empresas, o cálculo da receita bruta representa o maior desembolso, para a empresa do ramo financeiro é melhor porque o cálculo da receita bruta é um desembolso menor do que o da suspensão e redução e ele tem um tempo para trabalhar com relação ao recolhimento do imposto. E ainda a opção de, no ajuste anual, né, ter aquele recolhimento por cotas também. Tá? Vamos ver se vamos localizar aqui o nosso amigo, né, as nossas continhas aqui. Demonstração do lucro real. Né? Então, nós temos aqui a demonstração do lucro real mês a mês. Tá? Mês a mês, nós temos a demonstração do lucro real. Esse aqui seria como se fosse aquela nossa ficha 11, vamos fazer um paralelo assim. Tá? Eu não tenho mais só a base de cálculo, eu estou fazendo a informação aqui. E aquilo que nós comentamos, o tipo de relacionamento que eu estou fazendo para todos esses itens de adição e exclusão que estão aqui do lado. É esse o meu plano de adições e exclusões. É através desse cara que eu vou trabalhar. De que forma? Quando eu clico aqui nessa informação, ele me traz se o relacionamento que eu estou fazendo é por uma conta de parte B ou por conta contábil. E o que ele está consistindo aqui? Nesse exemplo, eu tenho essa conta contábil e aí nós voltamos para a figura do plano de contas contribuinte. Está vendo? Esse é o contribuinte. Se vocês olharem o manual de orientação, vocês vão ver que, por exemplo, o lucro de partida, o resultado antes dos impostos, ele é montado com base no referencial, que ele pega as informações do bloco onde nós temos a montagem do resultado com base no referencial. Porém, todos os ajustes nós voltamos para a figura da conta contribuinte. E a consistência que nós fazemos agora é, para essa conta, eu tenho o saldo disponível desse valor e fiscalmente eu levo esse. É esse que vai para a minha adição e exclusão. Esses dois camaradas são diferentes. Olha o que eu tenho aqui. Número do lançamento contábil. Precisamos tomar o seguinte cuidado. Mas, Anderson, você não falou que esse cara era o bloco M312? Quando você foi selecionar, eu não vi bloco M312. Alguns blocos, eles já estão,
ele não tem um item específico para você ir ao bloco M312. Ele já faz parte do que você está fazendo na escrituração na própria tela. Então, você não teria essa rastreabilidade de dizer assim, agora eu preciso preencher o bloco M312. Na verdade, ele já é parte integrante desse cara que nós estamos fazendo aqui, que seria o grande bloco 300. Tá? Então, todos os itens do 300 estariam compostos aqui. Tá? Não. Não. O que seria esse lançamento? Ele seria, se eu analisar essa conta contábil, eu tenho esse valor aqui. E os 10 é o indedutível. Esse número de lançamento aqui, eu tive sorte. No lançamento 1, 2, 3, né, que foi um lançamento que eu inventei, é o cara que tem os R$10. Se a situação fosse ao contrário, né, ao invés de considerar ali para lançamento contábil, eu considerasse um valor, ao invés de 800 aqui, eu consideraria 700. Então, 2.700.000 é o que eu considero indedutível. Eu teria que trazer todos os números de lançamento que compõem os 2.700.000 ali. Então, mais uma vez, né, conversar com o pessoal do contábil, porque essa é a situação que nós precisamos. E nós vamos ter esse camaradinho aqui também, tá, para a contribuição social. Olha, eu não quero ser pragmático, tá? Mas a gente tem tido conversa com algumas pessoas que nós dizemos, olha, você ainda vai sentir saudade da DIPJ. Não sei, um dia talvez vocês se lembram lá do menino da Bicomex que falou, fui num evento, esse cara falou que talvez eu teria saudade da DIPJ. Pode ser que sim, tá? Você quer fazer uma pergunta? A proeza. Sim. Então, essa é uma questão que, como você entrega mês a mês, então, você vai entregar um arquivo no ano. Aí é aquela questão que nós conversamos logo no começo. Lembra que precisava ter aquela sopa de caracteres no final do TXT? Talvez você não tenha esse cara e ele barre a sua importação. Porque a Receita Federal quer partir do seguinte princípio. Você vai recuperar uma ECD, eu vou ser seu amigo. Eu não quero que você pegue um arquivo qualquer de ECD e suba na ferramenta. Eu quero que você use uma ECD que você já me entregou. Que eu não quero te pegar na mentira nesse sentido, entendeu? Então, talvez, para a utilização... Isso. Então... eu não sei se seria possível, porque nos primeiros blocos que nós temos aqui, né, e até a opção que nós fazemos aqui, ó. Então, o que você precisa fazer? Você precisa recuperar uma ECD. Esse é o ponto de partida para que você consiga fazer o trabalho. E aqui você tem aquelas características. O 0 é a ECD anual, ou você vai trazer uma mês a mês. Tá? Então, você traria essas informações. Eu não sei se você conseguiria fazer uma antecipação, ou seja, nós vamos ficar dependente do pessoal do contábil? Vamos. Aí tem a seguinte situação. Por exemplo, quem utiliza a nossa ferramenta consegue fazer o quê? Uma cópia de cenário. Nessa cópia de cenário, o que eu faço? Eu extraí os balancetes no meu RP contábil todos os meses. Fui fazendo as minhas apurações. Agora, eu sei que o pessoal já fez um arquivo prévio do SPED. Legal. Eu faço uma cópia de cenário onde eu trago todos os parâmetros e saldos iniciais que eu utilizei para essa minha apuração. Ao invés de gerar os balancetes novamente e carregar, eu carrego o próprio arquivo SPED. No final
das contas, as bases têm que ser as mesmas. Tá? Agora, com relação à utilização do ECF, eu acredito que isso não seja possível. Você até conseguiria, porque em alguns momentos no sistema da Receita Federal você consegue fazer uma digitação. Né? Só que imagina você ter que digitar todas as contas contábeis, toda a abertura ali. Ele ficaria um pouco inviável. Porque, a princípio, a recuperação da ECD seria o nosso balancete. Ah, preciso calcular o imposto? Precisa. Precisa de um balancete. Da onde vem? Da ECD. Qual ECD? A entregue. Então, talvez você não consiga fazer isso. O que seja mais fácil é você refazer a sua apuração utilizando como base a ECD. Tá bom? Pessoal, eu acho que já conversamos bastante, mas se alguém tem alguma dúvida, algum esclarecimento, a próxima fase é quando nós fazemos uma chamada, né, uma chamada oral para que, se não responder direitinho, vai devolver o pendrive, tá? E olha o tamanho dos rapazes que ficam na porta ali, né? Então, mas tranquilo. Alguma questão? Alguém quer complementar mais um assunto? Alguma questão com relação à apuração, à própria CF? Já está todo mundo... Opa! Faz a opção, faz a entrega do crédito contábil, a DIPJ e o ECF, né? Certo. Com relação a essa questão de, eu faço a opção pela morte ou não do RTT, isso é muito particular e depende de caso a caso. Por exemplo, vamos imaginar que o seu ajuste de RTT, ele, na hora que você traga o efeito desse item para a sua apuração, você consiga gerar uma base de exclusão muito grande. Né? Consequentemente, você vai fazer o quê? Vai gerar um prejuízo fiscal. Se você não fizer a opção, né, aí em 2015 você não fez a abertura das subcontas, não fez nada. Se você não fez nenhuma dessas questões, obrigatoriamente você vai ter que eliminar esses efeitos na sua parte B. Se ele traz um valor grande de exclusão para você, e você teria um valor substancial de imposto a recolher, eu acho que o interessante seria não fazer essa abertura das subcontas e trazer todo o efeito daqueles itens temporários de RTT para a sua apuração. Agora, se fazendo uma análise tributária, você fala, olha, pode ser que eu tenha mais lucro e aí eu teria base em outros períodos. À medida que você fizer a realização desse item principal, que está aberto na sua contabilidade, e o RTT desse item está numa subconta ali logo abaixo. Depois, se você tiver a oportunidade de pegar o manual de orientação da ICF, você vai ver que está evidenciado ali também quais são as subcontas para justamente trazer essas questões de ajuste a valor presente, essas questões do RTT. E aí você teria o quê? Na medida que você faz a realização desse item permanente, né, desse item temporário relacionado ao RTT, você traria o efeito disso para a sua apuração. O RTT ele é muito particular, pode ser que ele gere uma adição muito grande ou uma exclusão muito grande. Então, vai depender muito de uma análise que você tenha da sua questão agora, o quanto seria o seu RTT e qual é a sua projeção para o futuro também. Agora, o que talvez você não possa fazer é, eu não vou fazer a opção e também não vou fazer a abertura de subcontas, mas caso você traga esse efeito do RTT para a sua apuração, vai dar uma adição muito grande na parte A. Aí você vai ser penalizado com o recolhimento do imposto para isso. Então, ele é muito particular com relação a essa análise. Você precisa analisar algumas outras questões para que você possa ter realmente bater o martelo com relação ao RTT. Tá? Pessoal, intervalo para o networking. Tá?
Vamos tomar um café e depois nós temos aí mais uma parte da nossa apresentação falando de preço de transferência. Tá bom? Obrigado.